Era uma vez, em um vilarejo tranquilo, um menino chamado Pedro. Ele morava com seus pais em uma casa simples, rodeada por campos verdes e florestas densas. Pedro era conhecido por sua alegria contagiante e seu desejo de sempre ajudar os outros. Quando ele não estava ajudando sua mãe na cozinha ou seu pai na lavoura, gostava de explorar a floresta ao redor da vila, descobrindo segredos que a natureza guardava. Naquela manhã, o céu estava claro, e o sol brilhava suavemente, iluminando as folhas das árvores e fazendo a terra parecer ainda mais dourada. Pedro colocou seu chapéu favorito, uma pequena peça de palha que sua avó havia feito, e decidiu que iria passar a tarde na floresta. Ele amava a tranquilidade do lugar, o som dos passarinhos e o perfume das flores. Antes de sair, sua mãe lhe disse: "Lembre-se, Pedro, onde quer que vá, seja sempre honesto, mesmo que o caminho pareça difícil. A honestidade é o maior tesouro que podemos ter." Pedro sorriu e prometeu que sempre seria honesto, embora ainda fosse muito novo para entender o verdadeiro significado daquelas palavras. Enquanto caminhava pela floresta, Pedro se sentia livre e feliz, pulando de pedra em pedra e ouvindo o som da água de um pequeno riacho que cruzava o caminho. Ele adorava fazer isso, explorando cada canto da floresta. A cada passo, ele sentia que estava em uma grande aventura. Mas em um certo momento, ele começou a ouvir um som estranho vindo debaixo de uma árvore antiga, com raízes enormes que pareciam tocar o céu. Pedro se aproximou curioso. Ao se abaixar, viu algo que o fez parar por um momento. Um baú dourado estava parcialmente enterrado no solo, suas bordas brilhando com a luz do sol. "O que será isso?" pensou Pedro. Então, ele começou a cavar ao redor do baú com as mãos. Após algum esforço, ele conseguiu retirá-lo da terra. O baú estava fechado, mas tinha uma inscrição misteriosa que dizia: "Quem encontrar este baú deve usá-lo com sabedoria, pois a maior riqueza está na verdade." Pedro sentiu um arrepio na espinha ao ler as palavras. Nunca tinha visto algo tão bonito e misterioso. Com as mãos tremendo de empolgação, ele abriu o baú. Dentro havia várias moedas douradas que reluziam como o sol do meio-dia. Mas antes que Pedro pudesse pegar uma das moedas, ele viu algo mais: um bilhete cuidadosamente dobrado que estava no fundo do baú. Pedro retirou com cuidado e leu em voz baixa: "A maior riqueza que você pode ter é a verdade. Não guarde para si o que não é seu, pois o coração se torna leve quando se vive na luz da honestidade." Pedro ficou pensativo. Ele olhou as moedas, os brilhos dourados refletindo a luz, e por um momento, sentiu a tentação de guardá-las para si. Mas então ele lembrou das palavras de sua mãe: "Seja sempre honesto, mesmo que o caminho pareça difícil." Ele sabia que, apesar de ser muito tentador, aquele baú não era seu. Mas o que fazer agora? Pedro ficou ali, sentado na terra, olhando para o baú e refletindo. Ele sabia que poderia levar o baú para casa e ninguém jamais saberia de onde ele havia vindo. Ele pensou em contar aos seus pais, mas e se eles ficassem bravos por ele ter encontrado algo tão precioso? Pedro não sabia o que fazer, mas sabia que a honestidade era algo muito importante. Depois de algum tempo, Pedro tomou uma decisão. Ele sabia que não poderia esconder a verdade. Então, ele pegou o baú e começou a caminhar de volta para a vila. A cada passo, sua mente estava cheia de pensamentos sobre o que fazer, mas uma coisa ele sabia com certeza: a honestidade era a única escolha certa. Enquanto caminhava pela trilha da floresta, Pedro encontrou sua amiga Laura. Laura era uma menina alegre, com cabelos castanhos escuros e olhos brilhantes. Ela estava andando pela floresta, procurando flores para fazer um buquê como sempre fazia. Quando ela viu Pedro com o baú, seus olhos brilharam de curiosidade. "Pedro, o que é isso?" ela perguntou, apontando para o baú dourado. Pedro olhou para o baú e então para Laura, e algo dentro de seu coração disse que ele deveria contar a verdade. Com um suspiro profundo, Pedro falou: "Eu encontrei esse baú na floresta. Dentro, há muitas moedas douradas e um bilhete que diz que a maior riqueza está na verdade. Eu pensei em ficar com o baú, mas então percebi que ele não é meu. Eu preciso contar para meus pais o que encontrei para fazer a coisa certa." Laura ficou em silêncio por um momento, olhando para Pedro com admiração. Ela sabia que Pedro tinha feito a coisa certa. "Você fez a escolha certa, Pedro. Eu sei que às vezes é difícil fazer o que é certo, mas a verdade sempre traz paz ao coração. Você é um bom amigo, Pedro." Pedro sorriu, sentindo-se aliviado por ter falado a verdade. Juntos, eles caminharam até a casa de Pedro, onde ele contou a história para seus pais. Ao chegar em casa, Pedro se sentou na sala com o baú ao seu lado e falou: "Mamãe e papai, eu encontrei um baú na floresta. Ele estava cheio de moedas douradas, mas havia um bilhete dizendo que a maior riqueza é a verdade."
Então, eu decidi trazer o baú para casa e contar tudo para vocês. Eu sei que o baú não é meu, então o que devo fazer? A mãe de Pedro, uma mulher gentil com olhos verdes e um sorriso acolhedor, olhou para ele com orgulho. Ela o abraçou com força e disse: Pedro, estou muito orgulhosa de você. Você fez a coisa certa. A honestidade é um valor precioso que devemos guardar em nosso coração. Mesmo que o baú seja cheio de riquezas, a sua honestidade é mais valiosa que qualquer ouro. Vamos chamar o prefeito da vila para que ele cuide desse baú e devolva ao verdadeiro dono. O pai de Pedro, que era forte e sempre calmo, também sorriu e disse: a honestidade é uma grande virtude, Pedro. Como seus pais, queremos que você cresça sempre fazendo o que é certo, mesmo quando isso for difícil. Não importa o que você encontre na vida, o que importa é o que você escolhe fazer com isso. Pedro sentiu uma grande paz no coração ao ouvir as palavras de seus pais. Ele sabia que estava no caminho certo. O baú seria devolvido ao verdadeiro dono, e ele se sentia bem por ter sido honesto, mesmo quando a tentação foi grande. Agora, mais do que nunca, ele entendia o significado do bilhete que encontrou no baú. A verdade é a maior riqueza que podemos ter. Nos dias que se seguiram, Pedro aprendeu muito com essa experiência. Ele continuou explorando a floresta e ajudando sua família, mas sempre se lembrava das palavras de sua mãe e do bilhete misterioso. Ele sabia que a honestidade era o maior tesouro que ele poderia carregar consigo por toda a vida. E assim, Pedro cresceu como um menino de coração puro, sempre sendo honesto, gentil e cheio de amor. E em sua jornada pela vida, ele descobriu que a verdadeira felicidade não está em riquezas materiais, mas na paz e na alegria que vem de viver com sinceridade e verdade. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Nos conte nos comentários qual história você gostaria de assistir nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.